A minha sogra disse na minha cara que eu era só mais uma pra superar ela. Ai, ela quem? Ela, vocês vão descobrir quem é ela. Que meu marido era muito namoradeiro quando eu comecei a ficar com ele, eu já sabia. Eu, a cidade toda, os meus pais, a minha família toda. Tinha uma família muito grande, muito conhecida na minha cidade, né? Mas aí, gente, ele era tão lindo, ele era tão gato, tão gato, tão gato, tão gato. Só que ele era conhecido como não parava com ninguém. Ele sempre terminava os relacionamentos dele e ninguém entendia o porquê. Aí, amor, todo mundo sabe, né? Xerelex de ouro, eu vou ser diferente. Comecei a namorar com esse candenguinho de Jesus. Joguei meu charme numa festa que teve. A gente começou a ficar, começamos a namorar. E eu falei comigo, ele não vai terminar. Ele tentou terminar comigo? Tentou, mas eu falava que não. Que a gente tinha que lutar pelo nosso amor. Só que no início parecia que ele não tava muito apaixonado por mim, sabe? Eu sempre tive a impressão, porque todo mundo conhecia a forma dele, que ele namorava as pessoas meio que por namorar, sabe? Porque ele não parecia ter sentimento, ele terminava tão fácil. E aí eu fiz missão da minha vida, ter um futuro brilhante, vencer na vida e ter independência? Claro que não, aquele macho me amar. Eu fiz isso uma missão na minha vida. Tratava ele, gente, a pão de ló. Nossa, conheci toda a família dele. A família dele me amava. E a mãe dele, o pai dele, as irmãs dele. E até aí tudo ótimo. Só que aí as coisas mudaram quando a gente noivou, né? A gente noivou e a família dele e a minha viu que realmente tava uma coisa séria. E não satisfeita, a gente realmente se casou. Fomos morar na nossa casa, ele tinha uma casa, né? Porque ele tinha aquela questão assim. E aí a gente foi morar na nossa casa e a minha vida virou um inferno daí em diante. Tanto da parte dele, quanto da parte da família dele. Só que o problema foi minha sogra, que começou a jogar umas coisas na minha cara. Gente, curte e comenta pra parte 2, que ajuda muito o comentário e a curtida de vocês pra blogs. Obrigada. Quando eu me casei com eles, eles fizeram tudo na má vontade, sabe? Sabe quando você casa, eles vão, nossa, ficaram um casamento todo com cara fechada. Todos eles. Ficaram um casamento todo com cara fechada. Mas eu falei, eles vão superar, eles me amavam antes, vão voltar a me amar. Porque eu tinha como missão aquele macho me amar, minha sogra me amar, todo mundo me amar. Tá bom, passou mais ou menos um ano que eu estava casada e a situação não melhorava, tanto com a minha sogra como com a família dele em si. E a minha família também não entendia o porquê dessa rejeição, né? Porque eu tava sendo rejeitada pela família dele do nada. E, tipo, isso não acontecia antes. Ninguém entendeu nada. Eis que num churrasco, né? Fizemos um churrasco, era aniversário do meu querubim. Fizemos um churrasquinho, convidamos a família dele, convidamos a minha família. E foi todo mundo pra minha casa. E aí a família dele gostava muito de beber, sabe? Eu nunca ficava muito perto quando a família dele tava bebendo muito. Só que era aquilo, era na minha casa, não tinha como eu sair da minha casa, né? E aí, gente, com a minha família toda lá, com a família dele toda lá, os amigos, né? Porque era comemoração em um aniversário do aniversário dele, a minha sogra biritou demais. Quando você birita demais, você fala demais. Eu servindo, né, a mesa, vindo toda assim, empolgadinha, servindo a mesa, porque eles estavam lá, né, eles iriam me aceitar, achando eu. Quando do nada a minha sogra me puxou aqui pela nuquinha, aqui bem aqui no pezinho de galinha, aqui bem aqui, e me puxou. Me puxou e me botou sentada. Quando ela me puxou, eu tava na mesa, ela foi me puxando até a piscina e me botou sentada assim. E aí ela começou com a cerveja na mão. Agora eu vou te falar uma de verdade, você vai me escutar calada. Que eu não sei o quê. E eu assim, em choque, todo mundo, a festa meio que parou, todo mundo ficou em choque sem entender o que tava acontecendo. E aí ela começou a falar: você acha que ele ama você? Você acha que ele tá com você porque ele gosta de você? Mas não é. O buraco não é bem aí, as coisas não são como você está pensando. Aí ela começou a olhar pra todo mundo, não é como ninguém aqui de vocês estão pensando. E ele, mãe, para com isso, mãe, vem comigo, não sei o que. E o marido dela veio, o que que tá acontecendo? Se controla, que não sei o que. E aí ela virou pro marido dela e falou, você sabe que ele nunca superou, você sabe o porquê que ele tá com ela, você sabe. E aí ele falou, para com isso, você vai estragar o aniversário do garoto, que não sei o que. E eu quis saber o porquê que ele tava comigo, né, já que não era por amor. Por que ele tava comigo? Porque ele parecia me amar. Ela deu um sanfanão no marido dela, que tentou tirar ela, e ela começou a falar. Gente, curte e comenta pra parte 3, por favor, isso ajuda muito a blog de vocês. Quando ela deu um sanfanão no marido dela, o marido dela falou, ai, quer saber? Se você quer falar, então você fala. Você tá aí bêbada, estragando o aniversário do seu filho, que não sei o que, eu tentei te perdoar, mas você acabou com o nosso casamento uma vez, pelo visto você vai acabar de novo, que não sei o que. E começou a discutir os dois, e o meu marido tentando me tirar, não, vamos pra lá. Meus pais, você sabe como que é, tentando acabar com a festa, tentando pedir pros meus pais embora, porque ele tava com medo que a mãe dele começasse a falar. E aí a mãe dele foi, deu um sanfanão no marido dele e veio pra cima de mim de novo. E falou, ele só está com você pra superar ela. E aí eu perguntei, ela quem? O ela, ele errou, ela errou. Não era ela que ela quis falar, ele tá com você pra superar ela. Ela foi assim, ele só tá com você pra me superar. Eu falei, oi? Como? Desculpa, não entendi. E aí ela começou a falar. Ela contou
que quando o meu marido fez 18 anos, os dois começaram a ter um caso. Sim, e aí ele teve várias namoradas, por isso que ele terminava tão rápido, que ele ficava trocando de uma pra outra, porque quando a namorada em si percebia uma situação estranha, ou via que ele não amava, ou cansava da forma fria que ele tratava elas, terminava. Mas eles precisavam que ele tivesse uma namorada pra poder disfarçar pro pai dele não descobrir. Até o dia que o pai deles descobriu, de verdade, e aí como eles eram uma família muito influente, né, uma família bem assim grande, assim como a minha, o pai dele não quis fazer com que isso viesse à tona, e ele amava, né, a esposa dele realmente. E aí conversou com os dois, foi um escândalo, né, entre eles na época, segundo ela, isso ela contou, morta de bêbada, tá, gente? Ela conversou com o marido, conversou com o filho, e eles realmente terminaram, né? Realmente terminaram o caso que eles tinham. Mãe e filho, sim, galera, o buraco é aí embaixo. E aí foi quando ele começou a namorar comigo. Né? Ele me conheceu, começou a namorar comigo, ou seja, eu vim em ótima hora, né? Em ótimo momento. Por isso que ele não terminou comigo. Por isso, também porque é muita insistência em mim, por isso que ele casou comigo. Mas que recentemente ele tinha voltado a frequentar a caminha da mãe dele, não era no bom tom. Não era no bom tom. E ela não se aguentando de ciúme de mim, por isso que ela não gostava de mim. Por isso que eles não gostavam de mim, porque ela falava muito mal de mim pra família dele. Então a família dele toda passou a não gostar de mim, porque acreditava no que ela falava, mas o pai dele até que era menos assim, né? Mas ele acreditava ainda numa coisa ou outra, porque ele achou que ela realmente tinha, tipo, largado essa vida de ficar com o filho e tal. E aí, os dois eram realmente amantes. Eu tava sendo corna e por isso que ela me odiava. O pai dele, que não sabia da parte que eles tinham voltado, né, a ser amante, que ele contou pra mim, pra ele, pro aniversário todo, pra minha família toda, fez um escândalo, deu na face dela. Eles se separaram, porque aí, né, ia rolar pra cidade, porque muita gente de amigo, assim, que não era da família, tava lá. Eu me separei, né, e os dois sumiram. Dizem as mais línguas por aí que eles estão vivendo um romance, mas em outras cidades, né? Mas aí eu não sei, porque eu nunca vi, né? Agora pensa no trauma. Eu saí de esposa que sustentava o marido pra esposa troféu. Como? Eu vou contar pra vocês na base de muito chifre. A primeira coisa que eu fiz foi descobrir o chifre, né? Porque chifre faz a gente tomar uma vergonha na cara. Às vezes, tem vezes que até que não. Eu fui casada há 15 anos. Gente, eu me casei muito novinha, o macho tinha uma beleza duvidosa, rústica, assim, não notável. Só eu notava. Mas ele era o amor da minha vida, tá? Ele era o amor da minha vida. Aí a gente foi viver um relacionamento bem tóxico. Pensa num relacionamento tóxico. Tóxico, muito tóxico. Com agressão desde o início. Fight desde o início. Tanto meu quanto dele, a gente rolava no fight. E aí eu me separava, né? Porque eu não aguentava essa situação. Mas aí eu ia pedir conselho pra minha mãe falava assim, ora, é só você orar. Quanto mais eu orava, mais fight tinha. A realidade era essa. Eu tomava remédio. Tinha coito interrompido. E com 7 anos casada com o querido, né? Relacionamento saudável, eu engravidei. Gente, eu não aceitei a gravidez de jeito nenhum, porque eu fiquei perguntando, meu Deus, como? Eu tomo remédio, o coito é interrompido, como que vê essa criança? Mas veio, engravidei, fiz tudo quanto é exame, ninguém entendeu nada com nada, engravidei e veio a criança. Tive uma gestação horrorosa, cheia de traumas. Horrorosa. Meu relacionamento continuou saudável. Em 5 anos, passou-se 5 anos, minha filha tinha 5 anos. Eu peguei tanta traição, mas tanto chifre, que eu era o próprio boi da novela do Rei do Gado. Mas não foi uma, não foi duas, foi várias. E pior, eu ainda me humilhava da seguinte forma. Eu sustentava a casa, eu pagava as coisas. Teve uma época que eu dividia tudo com ele, todas as contas, porque ele falava que não tinha verba pra poder sustentar a casa toda. A casa dele, da rua, ele tinha, né? Vamos conversar aqui. Só que aí chegou um tempo que eu passei a sustentar tudo, que ele não ajudava em nada em casa. Tava lá, morando lá, existindo na minha vida. Até que um belo dia eu peguei o telefone dele e uma das amantes dele, grava, pediu dinheiro pra ele pra poder comprar um look pra ir pra balada, menina. E eu comprando arroz e feijão de casa, fazendo tudo de casa. E ele mandou o dinheiro pra ela poder comprar o look pra ela poder ir pra balada. Galera. Eu falei, vou virar Frozen. Eu vou me vingar. Curte e comenta pra parte 2. É tão difícil você ser a Frozen fria, plena e se vingar sendo bocuda, querendo jogar na cara dele, dar na face dele. Gente, é muito difícil, mas eu falei, não, eu vou. Ele já me traiu, então eu vou fazer a mesma coisa. Ele saiu, deixei minha filha com a minha irmã, liguei pra um contatinho e falei, vem aqui na minha residência. Na minha casa, na minha cama que eu dormia com o bofe. Eu dormi com o outro bofe. Botei dentro de casa, que é pra doer bastante, mesmo que ele não soubesse. Furei feio, ele nunca descobriu e na minha cabeça eu tava vingada. Eu era mais chifruda que não sei o que, peguei um macho e levei pra dentro de casa. Beleza, que doeu, né? Porque eu ficava tipo assim, outra aí furei comigo ali. Tranquilo. Passou mais um tempo, chegou o dia dos namorados. Dia dos namorados, família. Ele queria sair, eu ia trabalhar, falei que não ia. Né? Falei, eu vou trabalhar. Aí, beleza, trabalhei, eu tinha plantão, era enfermeira. Quando eu cheguei em casa, cadê o Tinha sumido. Ele pegou o nosso carro.
Nossa, cara. E levou a amante dele pra passear. Uma das, né? Já que eu não quis ir, ele foi, né? Levou outra, querida. Só que aí, né, eu cheguei exausta. Eu falei, deixa ele. Já tava, tipo assim, no fim do casamento, sabe? Falei, deixa ele com a amante dele, sabe? Tomei um banho, fui orar, fui a Deus, fui rezar. Falei assim, Senhor, me dê-me paciência. Só que aí, ele simplesmente saiu com a outra, biritou e foi na porta da igreja fazer escândalo. Me buscar bêbado, porque na cabeça dele eu tinha saído pra poder namorar. E aí, não sei como, ele me achou na igreja e foi atrás de me buscar bêbado, fazendo escândalo, fazer passar pra vergonha. Eu orando, irmão, orando. E aí eu tava passando tanta vergonha, a igreja já tava tipo assim, irmã, interrompemos a oração pra poder ver sua DR, querida, vá com teu querido marido, que eu fui. Fui pra casa, a gente foi brigando o caminho todo, cheguei em casa, ele simplesmente me deixou em casa e saiu de novo. Ele só foi me buscar na igreja, olha que marido dedicado. E pra mim, depois de toda essa situação, o estopim foi o quê? Eu dormi na sala. Eu tava com tanto ranço que eu dormi na sala. Ele chegou de madrugada, tirando a roupa, todo biritado, e foi deitar. Quando eu acordei, que eu peguei a blusa dele, tinha base na blusa dele. Não era meu tom de pele, irmãs. Não. Só que aí é aquilo, eu já sabia. Não foi uma surpresa. Botei a blusa lá, tomei meu banho, fria como a Frozen, vesti as minhas coisas e fui pro trabalho. Falei, quando eu voltar, eu resolvo isso. Porque eu nunca deixei os meus problemas fora, sabe, interferir no meu trabalho. Eu era uma ótima profissional. Chifruda assim, antiprofissional, jamais. Cheguei em casa, fui boazinha, eu fiz a janta. Trabalhei o dia inteiro, fiz a janta, falei, quer jantar, querido? Ele falou, não, tô de ressaca. Eu falei, acho que a gente precisa conversar, né? E ele falou, acho que sim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, então, vamos nem conversar, não. Vamos arrumar tuas coisas aqui, eu e tu pega e vai embora. Ele ficou meio chocado, tentou conversar, falando que não, arrumei as roupas dele. Nossa casa era no quintal do meu pai, quer dizer, ou seja, a casa era minha. Os móveis eu comprei tudo no CPF da minha mãe, porque eu já sabia que ele era uma pessoa de caráter bem ótimo, né? Me separei, ele foi embora, assumiu uma das amantes que era fixa. Por diversas vezes ele tentou voltar comigo, várias e várias vezes, eu nunca quis, né? Arrumei outra pessoa, me casei, eu sou feliz, plena, bem. Arrumei esse macho, engravidei dele, né? Eu tinha condições, engravidei dele. O Jurandir tentou me fazer diamante. Todas as oportunidades que ele jurou que eu ia descer nesse fundo do poço. De atual pra amante, não desci, né? E aí, engravidei desse cara e larguei o trabalho. E hoje em dia, ele me sustenta eu, meus 2 filhos. E a minha única preocupação é levar as crianças pra escola, fazer meu cardio e decidir pra onde eu vou no fim de semana. Mas você é sustentada por macho. Mas eu sustentei macho muitos anos, agora eu não posso. Não, agora é minha vez. E foi isso, gente. Troquei de marido. E aí, agora eu troquei de função. Em vez de ser a que sustenta, eu sou a sustentada. E aí, tamo aí. Vivendo a vida doidado. A varinha de Hogwarts do meu namorado não funcionava. Aí, o que ele fazia? Ele chorava. Ai, como assim? Isso aí mesmo. Ele chorava. Abriu o berreiro, galera. Chorava. Lágrimas. Chorava. Olha, eu não sei como eu me sujeitei a esse relacionamento, mas isso não era nem a pior coisa. Eu namorei durante uns 10 anos e eu tive um relacionamento muito tóxico. E foi muito difícil pra mim sair dele. Quando eu saí, desiludida com a vida, né? Vivendo ali meio que no automático, conheci esse querido, essa alma. Que, gente, não era nem o pior ele não funcionar, não era nem o pior. Ai, como assim não era o pior? Confia. Conheci ele, a gente começou a conversar, começamos a ficar, tivemos a nossa primeira vez, furianfamos, né? E assim, foi legalzinho. Não foi tipo uma Brastemp, mas tá, deu, entendeu? Eu vi que ele não tinha muita experiência, eu tinha muito fogos nos tubinhos, e ele não. E eu fiquei, tá, vou dar um jeito aqui. Só que aí, o tempo foi passando e eu comecei a reparar que ele não era nem um pouco fogoso. Só era eu que procurava, se eu não procurasse ele não fazia nem questão, amor. Furefar nunca se viu. A vida dele era Free Fire. A vida dele era Free Fire. E eu percebi isso uma vez que a gente tava furanfando e ele tava jogando Free Fire. Como? Vou contar pra vocês. A gente foi fazer ali a position de ladinho. Eu de ladinho, trabalhando toda, né? Todo o meu desempenho assim, né? Movimentando e comecei a escutar um barulho de tiro. Tiro. Quando eu olhei, eu falei, não. Imaginação minha. Não é possible. Não é possible. Quando eu olhei pra trás, ele estava jogando Free Fire. Rolando a frefação, ele lá assim, ó. Concentra, cagando e andando, amor. Cagando e andando. Só que a gente já tava sem fazer há tanto tempo. E eu tava tão assim, sabe? Necessitada, matando cachorro a grito. Que eu falei, ai, vou fingir que é uma trilha sonora. E continuei. Aí, galera, foi piorando porque ele começou a parar de funcionar. O que já tava ruim, Free Fire, ruim, ele começou a piorar. Porque ele não funcionava mais. Aí quando ele não funcionava mais, o que ele fazia? Ele chorava. Aí você acha que essa é pior? Não, piora. Comenta pra parte 2. Do nada, a nossa relação, que nem existia, a nossa relação de frequentação, que nem existia, era mais invisível que não sei o quê, começou a ficar inexistente. De invisível, ela foi pra inexistente. Simplesmente o cara não funcionava, o garoto não funcionava, a varinha de Hogwarts dele não subia, não importava o que eu fizesse, a gente conversava, ele falava que ia tentar mudar, que ia tentar resolver. Aí o que ele fazia pra resolver? Começava a chorar. Eu lá, sem vestas,
Eu lá, sem vestes, esperando de bom grado, assim, ó. E aí, querido, vamos querer? E nada. E aí, gente, ele lá, a varinha de Hogwarts, a varinha de Hogwarts dele murcha, invisível, sabe, decaída. Ele começava a chorar. O desespero dele era tanto que ele começava a chorar. Devia estar pensando no Free Fire, por isso que não subia. Aí eu falei, vamos tentar outras técnicas. Não, vamos tentar outras técnicas. Só que aí, gente, nada funcionava. Ele não sabia usar o dedo. Ele ia cantar no meu microfone. Gente, juro por Deus, ele ia começar a cantar no meu microfone, ele começava lá embaixo e parava no meu umbigo. Quem que explica isso? Ninguém explica isso. Ele não sabia onde estava o botão. Ele não sabia onde estava o float. Empurrando ele pra baixo pra ver se ele se tocava, sabe? E o brinquedo dele, a varinha de Hogwarts dele, era ok, era legal, sabe? Era uma coisa assim que ficava interessante, só que não funcionava, não sabia usar, faço o quê? Nada. Eu comecei a entrar em desespero. Falei, não, vou levar ele num médico. Porque ele era novo, não tinha explicação pra uma coisa dessa, sabe? Eu devia ser muito desinteressante, não é possível. E ainda pra piorar, gente, ele era... Olha, eu não sei como eu me sujeitei, mas ele era filho de papai e mamãe. Ele não trabalhava. Então, tudo que ele queria, ele tinha que pedir pra mãe dele, sabe? Ele pediu pra mãe dele comprar camiseta pra gente. Como se fosse usar. Como se fosse funcionar. Então, assim, a gente saía, eu que pagava tudo, eu que bancava tudo, todo o rolê, até a gasolina, tudo, era tudo eu que pagava. E quando tava na roda dos amigos dele, que tava, tipo assim, conversando sobre folhevação, minha filha batia no peito. Porque, ó, eu sou macho, essa daqui apontava pra mim, que eu nem acreditava. Não aguenta 3 comigo. Ele que não aguentava 3. 3, ele não aguentava. Quando funcionava, tá? Quando funcionava. Tipo assim, gente, de 5 tentativas, 2 dava certo. Às vezes. E a gente naquela situação, um relacionamento indo por água abaixo, eu falei, vou tentar uma última cartada. Eu vou tentar algo diferente. Pra quê, família? Eu devia ter terminado. Mas eu queria a humilhação. Tipo assim, na verdade a humilhação eu já tinha. Eu queria cavar o poço lá no fundo e ficar, tipo assim, no trauma mesmo. Curte, comenta pra parte 3 pra ajudar Vlogs. Aí eu falei, não, vou tentar uma tática diferente que vai dar certo. Vou animar esse macho, vou salvar esse macho, eu vou animar ele. O que eu fiz? Cheguei na casa dele, linda e bela, toda cheirosa, maravilhosa. Ele estava o quê? Jogando Free Fire. Pensei, vou ir toda seduzente, trabalhada na seduzência, vou de cocar e vou começar ali a cantar no microfone dele. Ai, isso aqui, eu puxando e afins. Fiz. Toda iludida. Crendo que ia dar certo, amor. Acreditei no meu potencial e fui. Aí tava eu lá dando o meu melhor, cantando. Ele ficou todo risonho, isso aqui, o que você tá fazendo? Isso aqui. Comecei lá, cantar no microfone do bendito. Ele ficou todo risonho, não sei o quê. E continuou jogando. E eu lá dando o meu melhor, o meu empenho, fazendo de tudo, e ele jogando. E jogando, e jogando. Eu comecei a ficar tão estressada que eu fiz isso aqui, ó. Puf! No telefone dele. Tava revoltada, querido. Eu tava, ó, esse macho nunca vai poder falar pra mim que eu não tentei. Eu tava revoltada, eu fiz aqui, ó. Puf! Deu um tapa no telefone, o telefone dele caiu. Ainda ali tentando, continuei dando aquela trabalhada. Aí eu comecei a sentir ele se remexendo, todo se contorcendo, se remexendo. Só que eu falei, eu não falei pra vocês que eu ia conseguir? Eu não falei pra vocês que eu ia... Eu acreditei no meu potencial, irmã. Eu falei, tô arrasando. A champanhe tá vindo, tá quase, amor, tô arrasando. Ele tava tentando pegar o telefone. Eu olhei pra cima, ele tava todo se contorcendo pra tentar pegar o telefone que caiu no chão. Eu calmamente parei, a humilhação, parei de cantar no microfone dele e falei assim, o que você tá fazendo? Aí ele virou pra mim e falou assim, amor, é ranqueada, eu tô quase pegando o Dima. O que é Dima? Não sei o que é Dima, mas ele tava quase pegando o Dima, e eu trabalhando ali igual uma trouxa. Aí eu falei assim, não, tô com certeza eu tô biruleite, tô imaginação fértil minha. Eu falei, não, ficou olhando pra cara dele assim, falei, não é possível. Aí ele pegou o telefone e continuou jogando. Vou tocar quando? Continuou jogando ali. Eu levantei, humilhada, acabada. Eu falei assim, realmente, não dá. Botei a minha roupa e fui pra casa. Eu não falei nada, eu não dei um pio, fui pra casa. Depois disso eu terminei com ele, ele ficou tentando voltar comigo, gente, ia pra minha casa, ia na porta da minha casa, chorava, tudo ele resolvia chorando, chorava, tentou voltar de todas as formas, mas aí eu falei, não, irmã, querido, dá pra mim não, valeu? Fé com fé, tchau. Até que ele desistiu, eu bloqueei ele de tudo, eu fingi que eu nunca mais vi esse garoto na minha vida, eu fingi que, tipo assim, foi um surto, eu não fiquei com ele, foi um surto. Meu sogro teve um infarto e o que a minha sogra gritou quando os médicos estavam tentando salvar a vida do pobre vai deixar o seu Tubinhas no chão. E o pior não foi isso, o pior foi o que nós descobrimos com isso que tem a ver comigo, que tem a ver com o filho dela. Juntou uma chifraiada aí que vocês não estão entendendo.
Eu era casada há 10 anos com um querido, né? Conheci ele na época de escola. A gente acabou se reencontrando, começamos a ficar e começamos a namorar. Ai, engasguei com o veneno. Começamos a namorar. Nos casamos e eu morava próximo da casa da mãe dele. Minha sogra e meu sogro, eles eram muito fechados, sabe? Eu nunca vi nenhuma interação de amor, de carinho entre eles. Eles eram muito apegados ao meu marido. Meu marido foi criado com muito amor deles pra ele. Mas os dois pareciam que viviam em ódio eterno. Só que eu comecei a reparar que, na verdade, era a minha sogra. O meu sogro tentava, né, conquistar ela, mas como ele era mais bruto e ela tratava ele mal, ele tratava ela mal de volta. E aí ficava nessa picuinha, gente. Eles eram afastados da família, porque ninguém aguentava ficar perto deles, porque ela era realmente muito implicante e eu não entendi o porquê. Passou-se anos e a minha sogra começou a piorar o tratamento dela com o meu sogro. E nisso, eu casada tranquilamente com o meu querido marido. Ele nunca me deu motivo pra desconfiar de nada. Até que um belo dia, eu voltando do mercado, vi uma ambulância na porta da minha sogra. Gente, olha, o toba não passava uma agulha. Eu fiquei desesperada. Eu fiquei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com o meu sogro, aconteceu alguma coisa com a minha sogra. Larguei as compras no meio da rua mesmo, saindo disparada pra casa dela. E aí eu vi os paramédicos pegando o meu sogro, levando pra ambulância e todo aquele desespero. E minha sogra meio assim paralisada. E eu sem entender o que tava acontecendo. Falei, olha, Sonora, o que tá acontecendo? E aí falaram que ele tava tendo um ataque cardíaco. E eles tentando salvar, tentando salvar, tentando salvar. Só que do nada, no meio de toda aquela confusão, meu marido chegou. E aí começou também aquela gritaria, aquela panafilhada toda. E todo mundo gritando, ninguém sabia o que fazer, os vizinhos tudo olhando. E aí a minha sogra, quando viu que estavam quase salvando o meu sogro, ela deu um grito. Gente, vocês não têm noção. Curte e comenta pra parte 2 pra ajudar a blog de vocês. Eu amo vocês. Quando ela viu que ele tava estabilizando, que ele tava ficando bem, que ele tinha infartado, ia de arrasta, mas que estava sendo atendido rápido e que ele tava voltando, ela simplesmente começou a ir pra cima dos paramédicos no meio da ambulância, tentando entrar, tentando tirar os paramédicos, falando, não salva ele, que não sei o que, deixa ele morrer, eu não quero ficar com ele, não, deixa ele ir, eu quero ficar com o meu amante. Gente, ela gritou no calor da emoção, no desespero de ver que o homem ia ficar vivo. Mulher é só separar. Só que assim, gente, naquela época, eles não aceitavam muito bem separação, né? Então, tinha muita traição entre os casais, principalmente em cidade pequena. Era algo assim, que, digamos que era normal. Às vezes o vizinho ficava com a outra vizinha. Então, ela queria ser viúva. Ela não queria que ele salvasse. E ela tava aturando eles todos esses anos porque ela não conseguia fazer nada contra ele, graças a Deus, né? Que é pra não infringir o Código Penal. Mas aí, quando ela viu que por destino ele tinha infartado e que estavam salvando ele, a mulher surtou e não queria que salvasse o pobre, não. Os paramédicos já olharam pra cara dela assim, começaram a segurar ela, todo mundo em choque. Meu sogro voltou e aí ela tinha gritado que, né, que ela tinha uma amante. O meu marido ficou chocado. Só que aí veio o quê da questão? Ela simplesmente veio pra cima de mim, falando, você sabe muito bem que eu quero ficar com ele, que você é uma sonsa. Começou a me xingar de todos os nomes que vocês possam imaginar. Meu marido não entendendo nada e eu estava começando a entender o que estava acontecendo. Ai, ela era amante do seu marido. Não. Ela deu um tabefe no meio da minha face e aí ela começou a falar e eu ri. E meu marido ficou mais perdido que não sei o que e meu sogro sendo atendido pelos paramédicos. E aí o meu marido descobriu o quê? Gente, curte e comenta pra parte 3 pra poder ajudar a blog de vocês. Amo vocês. Quando ela deu tapa na minha face e começou a vir pra cima de mim, falando que ela queria ficar com ele, que eu estava atrapalhando, que não sei o que eu sabia muito bem que ela não podia ficar com ele e por conta do meu marido, e que por isso que eu também queria que meu marido fosse salvo, que o meu sogro fosse salvo, que não sei o que, mas que eu era uma cachorra, e deu um tapa na minha face. Por quê? Porque quando ela gritou que queria ficar com o amante, eu comecei a julgar ela, fiz a Sonserina e comecei a julgar ela e o meu filho e o filho dela também. E quando ela viu que eu comecei a julgar ela foi pra cima de mim, porque ela falou, você é tão sonsa quanto eu. Me deu-lhe um tapão na face, eu ri, e eu só falei bem baixinho assim, só pra ela poder ouvir, você nunca vai ficar com ele. Eu e a minha sogra tínhamos o mesmo amante. Sim, o meu marido era corno, porque eu já tinha pego umas mensagens dele com umas outras meninas, então eu comecei a chifrar ele também. Só que eu comecei a ficar com um cara que morava 2 ruas depois da minha. E quando eu já tava muito envolvida com ele, já tava meio apaixonada por ele, coisa assim de sentimento, eu vi a minha sogra saindo da casa dele, botei ele contra a parede e descobri que a minha sogra também se relacionava com ele. E ele só estava com a minha sogra, ela era assim mais
idosa, mas ela não era feia não, sabe? Ela era toda assim inteirona. Porque ela dava dinheiro pra ele. Então, eu dava xericles e a minha sogra dava dinheiro. Eu não queria abrir mão e a minha sogra também não. Só que a minha sogra tinha descoberto que eu também furefava com ele. Só que ela não pode contar pro filho dela, porque se ela contasse, eu contaria pro marido dela. E aí, virou aquele embate entre nós duas. Ela me odiava, eu também não gostava muito dela. E a gente dividia a mesma varinha de Hagrid. Só que a bonita ficou com raiva, resolveu explanar tudo. Eu comecei a jogar na cara dela que ela não quer ficar com ele, que ele só tava com ela por conta de dinheiro e que por mim era por conta de Londres. E ela falando que eu era uma safada, eu gostava de trair no filho dela. E meu marido, amor, meu marido tava pálido, fazendo cosplay do Gasparzinho. Ele era a única vítima ali, e meu sogro que tava, coitado assim, né? Mas meu sogro tinha vários amantes também, então ele também não era vítima não, mas meu marido realmente era. No fim eu me lasquei, né? A gente começou, os paramédicos não sabia se atendia o meu sogro ou se olhava o babado. A gente começou a rolar no chão, um estapeando pela outra pelo novinho, porque esse menino era mais novinho, morava na umas ruas depois, mas ele era bem mais novinho, morava sozinho, porque minha sogra pagava. E começou a rolar toda aquela confusão. O meu marido ficou em choque, se separou de mim, né? Acabou com o meu casamento. O meu sogro se recuperou, também se separou dele, da esposa, né, no caso. Os dois ficaram solteiros, se mudaram de onde a gente morava. Meu ex-marido não fala com a mãe dele, né, e o meu sogro também não fala comigo. Ninguém fala com ninguém. Eu atualmente moro, né, com esse novinho, eu não tenho filhos, e a minha sogra continua com ele. Só que agora, além dela sustentar ele, ela sustenta eu e ele. Minha sogra é aposentada, né, tem um dinheirinho, então ela sabe que eu estou com ele, e ela continua indo ver ele. Eu também sei, mas eu não consigo terminar com ele, porque eu tenho dependência emocional, e também porque ele me sustenta, né, agora o novinho me sustenta, na verdade quem sustenta a gente é a minha sogra. E foi isso, a gente vai viver aí nessa vida boa. Vamos ver até quando isso vai durar. O dia que a minha namorada me presenteou com um Tadalafila, e não era porque eu não funcionava. Ou seja, o problema não era porque a minha varinha de Hagrid não ficava no ponto pra ela poder brincar no pula-pula. Não. Segundo ela, era por outro motivo. Só que o outro motivo me humilhou 10 vezes mais. Minha namorada morava em outra cidade. Então, todo fim de ela vinha pra minha residência, né? Passava sexta, sábado e domingo. Eu trabalhava e só folgava fim de semana. E a querida ainda estudava. Sim, ela era Mucilon, tá? Ela repetiu um ano. Tinha 18 aninhos, eu já tinha 25. E aí ela vinha, os pais dela aceitavam, né? Eu era da cidade dela. A gente se conhecia há muito tempo. Mas eu vim pra outra cidade porque surge uma oportunidade de emprego. E tudo muito conversado, tudo muito bem explicado. Todo fim de ela tava na minha casa. Até aí, tudo ótimo. Chega um fim de semana, que eu não sei nem de onde aquela condenada tirou dinheiro pra poder comprar aquilo. Ela me chega lá em casa, fui buscar ela, né? Porque ela vem de ônibus, o ônibus central, fui buscar ela. Geralmente eu busco ela, né? Na cidade dela. Mas acabou que não deu, ela veio de ônibus e eu fui buscar ela. E ela veio toda animada no carro, parecendo uma criança. Sabe que a minha querida Mucilão, ela era mais assim, madura, posturada, né? Era mais assim, tipo assim, uma posturadinha assim de mulher adulta. E ela tava pulando igual uma pipoca, toda empolgada, falando que precisava falar uma coisa comigo, que precisava me mostrar um negócio, que não sei o que não sei o que lá. E eu falando, caramba, amor, o que foi? Tirou 10 na prova de matemática? Eu tava, tipo assim, nesse nível assim, meio de zoar com ela. E ela falando que não, que ela tinha que me mostrar um negócio, mas que eu só ia saber quando a gente chegasse em casa. Aí eu falei, tranquilo, de boa. Fomos eu no carro ali, ó. Dominique Toretto concentrado dirigindo e ela pulando, igual uma pipoca. Chegamos em casa, a bonitinha entrou, foi tomar um banho, pediu alguma coisa pra gente comer, já tinha escolhido o filme, que a gente gostava dessa coisa mais casual. Ela sai do banheiro, toda produzida, amor. Acho que eu entendi que aquilo ali era surpresa. A lingerie nova, toda no salto, maquiada. Eu falei, opa, hoje à noite vai rolar, hoje ela já é criança, né? Vai rolar a festa no meu AP. Fiquei todo felizinho, ela desligou a televisão. Só que aí quando eu fui me aproximar, ela falou, pera, stop mesmo. Eu falei, o que é isso? Ela, eu tenho um negócio que eu quero que você experimente antes. Curte e comenta pra parte 2 pra poder ajudar blogs de vocês. Quando ela falou ali, amor, eu fiquei igual pinto no lixo, que eu achei o quê? Vai liberar o tubinhas, entendeu? Mas não. Ela falou, não, vou lá na minha bolsa pegar. Aí eu fiquei feliz também, porque eu achei que ela ia trazer, sei lá, objetinhos pra gente dar uma brincadeirinha, não sei o quê. Mas não. Me volta ela com uma caixinha. Ela botou numa caixinha. Sabe aquelas caixinhas de anel? Então. Aí eu falei, que é isso? Gente, aí eu já comecei a tremer, dar vontade de cagar. Eu falei, gente, será que essa menina vai pedir em casamento? Aí ela vai me pedir em casamento vestida assim, que a pena não tem como recusar, porque ela tava assim, impecável. A mulher era uma gata. Aí ela virou e abriu a caixinha rindo. Era um comprimidinho. Comprimidinho dessa menina. Dessa menina. Falei, que é isso, ô Jurema? Que é isso aí? Alguma coisa pra deixar a gente elétrico? Que é isso?
Aí ela foi e falou assim, amor, é o Tadá. Eu, Tadá? Ela, Tadá La Fila. Na hora, o menino bobo, brincalhão, que tava dentro de mim, que tava todo esperaquitéfico, meus divertidamente, fez assim, ó. Como é, querida? Desculpa, não entendi. Cali, amor, foi uma indireta, pá, direta bem na minha cara. Só que eu nunca tinha tido nenhum tipo de problema com a minha varinha de Hogwarts, nunca tinha deixado ela na mão. Durava vários rounds, entendeu? Demorava horrores pra champanhe estourar, então eu não entendi o intuito dela me dar aquilo. Aí eu falei assim, vem cá, querida, você tá com algum problema? Você acha que você tá franfando com outra pessoa? Você tá querendo dizer o quê? Que eu não consigo dar conta? O que foi? O que tá acontecendo? O que é? Você quer 3 dias direto? Pra que é isso? Porque eu te deixei na mão alguma vez? Ela, não, amor, calma, eu posso te explicar. Que não sei o que. Eu já fiquei ofendido, né? Porque se eu ofender um macho, é você falar do pinto dele. Aí ela virou na minha cara, menina. Na minha cara, assim, ó, como que eu não queria nada. E fala, amor, minha colega de classe, olha a humilhação. Eu falei, falou pra mim que o Kadala não era só pra varinha de Hogwarts ficar ao ponto. Ao ponto. Ao ponto! Eu falei, Aí eu já tava nervoso. Eu falei, gente, será que essa menina quer enfiar esse troço no meu toba? O que tá acontecendo? Aí ela virou pra mim e falou assim, pesquisas demonstram que o Kadala faz a varinha de Hogwarts ficar maior. Oi? Eu fui de não funcionar para a minha varinha de Hogwarts, era uma bananinha nanica? Já olhei pra cara delas e falei, o quê? Ela falou, amor, você tem que tomar pra gente poder ver realmente se funciona, se vai dar diferença, se vai crescer. Eu falei, querida, você tá procurando Nárnia? Você tá achando que não tá grande o suficiente pra você? Eu não te entendi. Você tá falando. Ela, não, amor, é o suficiente. Eu só quero saber se realmente é verdade. Ela me chamou de varinha de Hogwarts de pequena na minha cara. Aqui, ó. Na minha face de graça. Fiquei revoltado. Ela me ofendeu o meu brinquedo. A gente começou a discutir. Ela falando que não era isso, que não era isso, que era isso. Que ela só queria ver se ia dobrar o tamanho, se ia funcionar. Que era grande sim, que não sei o que ali. Mas aí eu já não acreditei. Ela já tinha me ofendido. Fui pro banheiro, dei uma boa olhada assim. Fiquei, não é possível. Isso aqui não tá dando pra ela? O que tá acontecendo? Olha, ela te ofendeu, caro amigo. Fiquei ali mais meia hora conversando com o meu pinto no banheiro. Passei o fim de semana inteiro sem forafar com ela, com raiva dela. E ela tentando conversar comigo. Eu só não terminei com ela porque eu esfriei minha cabeça. Mas que ódio que eu fiquei. Não tomei o comprimido. O cara trocou de personalidade no meio do date. E a outra personalidade dele era simplesmente a mulher traída dele. O ser humano passa cada situação, cada humilhação quando ele quer encontrar um lovers. Tava solteira, né? Não tava fazendo nada, devia ter continuado solteira, quieta no meu canto lendo um livro, mas não, fui procurar um lovers. Aí fui dar um rolê na minha cidade, avistei um gatinho que eu não conhecia. Eu morava numa cidade pequena, eu fiquei, opa, bife novo no pedaço, carne nova, né? Tô acostumada ali com uma alcatra, aquela ali é uma picanha, o cara era um gato. Fiquei interessada, dele uma piscadinha assim, minha amiga foi lá e pediu o número dele pra mim. Isso aí a gente já adulto, tá, gente? A gente tinha coragem de lá pedir o número do macho, a gente já, tipo assim, 20 e poucos anos já. Até aí, tranquilo, né? Vergonha na cara não tínhamos. Minha amiga voltou com o número, mandei uma mensagem, começamos a conversar. Passamos mais ou menos uns 3 dias conversando pra eu ter certeza que, né, que ele não ia levar meus órgãos, afinal de contas eu nem sabia quem ele era. Mas parece que o avô dele morava na cidade, eu também não conhecia o avô dele, que eu também não conhecia todo mundo. E aí ele veio visitar, não sei o quê, e me chamou pra sair. Aí ele me chamou pra poder sair, né? Aí a gente combinou de ir num restaurantezinho que tinha lá na minha cidade. A Flor dizia que todo mundo ia nesse restaurantezinho por date. Já sabia, tava naquele restaurante e tava num date. Aí marcamos, me arrumei linda e bela. Ele falou, não, eu tô com meu carro, não sei o que, eu passo pra poder te buscar. E pipipipopopó. Eu achei aquilo ali, amor, cavalheiríssimo, porque os boys da minha cidade não faziam esse negócio. E eu fiquei tipo, ó, ele vai passar aqui pra me buscar e tal. Eu falei, não, tranquilo, tudo bem, então eu passo pra me buscar. Me arrumei linda e bela, chegou o horário, o macho veio pra poder me buscar. Gente, até aí, tava, tipo, tudo mais que ótimo, né? Eu tava completamente encantada pelo macho. Aí, tranquilo, a gente chegou no restaurante, ele pediu uma mesa, e o pior da humilhação é que a mesa era, tipo, no local mais aberto que tinha. Começamos a conversar, quando, do nada, o macho fez isso aqui, ó. Do nada. E ficou, tipo, uns 2 minutos calado e eu falando, fulano, tipo, Cremildo. Oi, Cremildo, oi, e um Cremildo. Eu, Cremildo, oi, moço, Cremildo, e ele lá. Aí ele voltou e fez isso aqui, ó. E olhou. Gente, curte e comenta pra parte pra ajudar a blogueira de vocês. Quando o Cremildo, que tava assim, fez assim e me olhou, aí eu vi assim, ai, que susto, Cremildo. Achei que tinha acontecido alguma coisa, tá tudo bem? Que tu ficou aí uns 5 minutos de cabeça baixa. Gente, a voz dele afinou absurdamente, que ele virou e falou assim, quem é você?
Sabe? Assim. Eu falei, ué, desculpa, como assim? Quem sou eu? E me olhando com um ranço. Que eu falei, gente, o que tá acontecendo? E ele falou, quem é você? Só que, tipo, com a voz bem fina, quem é você? E eu falei, ué, eu sou a menina que você convidou pro date. O que foi? O que tá acontecendo? Ele falou, menina que você convidou pro date. Eu? Você sabe que ele é casado, que não sei o que, eu não acredito. Você é uma sirigaita, eu não acredito que ele tá me traindo. E aí ela pegou e fez assim, ó, você tá me traindo? Que eu não... Gente, do nada, ele, você tá me traindo, que não sei o que, seu cafajeste. E aí eu olhando pra cara dele assim, e todo mundo em volta, olhando pra minha cara. Eu com vergonha, que eu fiquei assim, ó. Gente, o que tá acontecendo? E aí ele falou, olha só, ele no caso, que no caso era mulher, eu sou a mulher dele, tá bom? E ele tá me traindo, ele mora em outra cidade comigo, que não sei o que, esse cafajeste, ele tá me traindo, que não sei o que, eu sou casada com ele há 10 anos, e ele tá num date com você, que não sei o que. Só que, tipo assim, era ele com uma voz extremamente fina, e ele ficava se estapeando, tipo, seu safado, que não sei o que, e eu lá assim, ó, pretérita. Você entendeu o que tava acontecendo? Eu falei, não, eu perdi algum momento que eu dormi. Tô num pesadelo, não é possível. E aí as pessoas começaram a olhar. E aí eu comecei a rir. Falei, pô, cara, tu tá brincando, né? Para de brincadeira. Que não sei o que, isso não tem graça. As pessoas estão olhando, tá passando vergonha e tal. Que eu achei que eu falei, não, ele tá de brinks com my face. Gente, do nada. Ele voou em cima de mim. E começou a puxar meu cabelo, começou a me estapear. Porque, tipo, era a personalidade da mulher traída dele, só que eu não sabia disso. E aí, gente, começou um bafafá que vocês não tá entendendo, o povo separando, e ele puxando meu cabelo, e eu comecei a puxar o cabelo dele, talvez o cabelo dele era curto, e eu não entendendo nada, e a voz fina e gritando. Quando você pensa que não conseguiram separar, e o avô dele chegou. E junto com o avô dele, os homens, né? Porque ele esqueceu que ele tava com a personalidade da mulher traída, mas era o corpo do homem, né? Chegou o avô e a polícia. E aí, piorou. Curte e comenta, papai de 3. Eu toda estrupiada, com o cabelo parecendo uma vassoura, quando conseguiram separar, né, nós dois, porque até aí eu já nem queria saber mais o que tava acontecendo, porque quando ele começou a vir pra cima de mim, eu fui pra cima dele também. Eu não sou tamborim pra ficar apanhando. Aí as pessoas vieram, começaram a separar, não sei o que, eu ouvi alguém falando que ia ligar pros homens e tal. E aí, do nada, o avô dele entra no restaurante junto com os homens. Tava lá sentada na cadeira, gritando a beça, falando que ele era maluco, que não sei o que, e ainda era a voz da mulher dele, né? Da tal da mulher dele. Aí quando o avô dele e os homens chegou, aí ele voltou, ele fez assim de novo, ó. Aí eu até falei, foi assim mesmo que ele ficou. Assim mesmo que ele ficou antes disso aí acontecer. E aí ele voltou. Quando ele voltou, gente, ele tava muito assustado. Ele olhou pra minha cara assim, olhou pra situação, olhou, ele falou, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, ué, tá de sacanagem? Só que, tipo, eu já tava estressada, eu comecei a gritar com ele. Falei, você falou que era sua mulher traíra, começou a me bater, que não sei o que, veio pra cima de mim. Ele, meu Deus, porque você tá toda machucada, sabe? Tentando entender. E aí os homens vieram, né? E o avô dele explicando que desde novo ele falava que tinha uma dupla personalidade, mas que ninguém sabia se era verdade, né? Porque nunca procuraram um médico pra poder ver. E que ele sempre trocava de personalidade assim do nada, desse mesmo jeitinho. O avô dele me explicando pros homens. E que era uma menina. E que com o tempo, ele meio que casou com essa menina. Tipo, ele e a esposa dele moravam dentro dele mesmo. E aí isso acontecia, que ele nunca se relacionava com ninguém, porque todas as vezes que ele se relacionava com alguém, isso acontecia, e que ninguém sabia se era doideira dele ou se realmente era real. O cara tinha, tipo, 40 anos, sabe? E ele não tinha namorada, nunca tinha namorado, só com a que tava dentro dele mesmo, que era a dupla personalidade dele. E aí o avô dele, quando ficou sabendo que ele tava num datezinho comigo, o avô dele correu pra poder me avisar, pra poder ver se aconteceu alguma coisa, porque não era a primeira experiência. Ele já teve outra experiência de sair com mulher e ele virar a ex-mulher dele, a atual mulher dele traída, e virar essa confusão. Só que aí, meu filho, os homens não quis saber, levou ele pro cilindro, aí virou um mó negócio, aí o avô dele pediu pra eu não prestar queixa, aí eu não prestei, porque eu falei, gente, não sei se ele é maluco, não sei se ele tá fingindo, mas é que parecia ser tão real, sabe? Se ele estiver fingindo, ele tem que ir pra Globo. Ele tem que ir pra Globo porque a Globo tá perdendo um grande ator. Porque, gente, parecia ser muito real. Aí eu sei que ele saiu lá do cilindro e depois ele foi embora, eu nunca mais vi ele, né? Tá, o avô dele me agradeceu, mas disse que ele vivia a vida dele assim. Sabe? Ele começou a namorar com essa menina,
que não existe, depois noivou e se casaram. E ela vivia dentro dele e aparecia vez ou outra. Eu estava fazendo o cabelo da menina quando ela simplesmente começou a gritar, quebrar o salão todo e desmaiou. Ela simplesmente desmaiou. E quando eu descobri o que estava acontecendo, eu fiquei simplesmente apavorada. Aquilo ali acabou com a minha vida. Quando você sai de casa para trabalhar, você nunca imagina que aquele dia ali vai ser o dia que vai mudar a sua vida, que vai meio que acabar com a sua vida, que vai fazer com que você tenha que reconstruir toda a sua história. Para mim, esse dia foi sábado, né? Eu acordei normalmente, como sempre, e fui pro meu salão. Eu morava numa cidade pequena e eu tinha um salão. Só que eu morava em cidade grande. Eu tinha me mudado recentemente, junto com o meu marido, porque foi mais barato, foi mais simples abrir um salão em uma cidade pequena, onde não tinha um salão. O meu salão seria o primeiro. Eu sabia que eu ia ter uma clientela muito maior, que eu tava levando um comércio que lá não tinha. As mulheres tinham que sair da cidade para poder ir no salão, né? Numa cidade grande. Então eu tive essa ideia. Eu não quis montar o meu salão em uma cidade grande. Preferi montar na cidade pequena, porque eu pesquisei, vi que ele era o único. Fui na cidade, conheci. Então eu montei o meu salão. Eu estava morando ali há mais ou menos uns 8 meses, junto com o meu marido e meu filho. Essa cidade não era tão distante da cidade grande que eu morava, então meio que só mudou o local onde a gente morava. Meu filho continuou estudando na mesma escola, meu marido continuou trabalhando na empresa que ele trabalhava, tanto que meu filho ia com meu marido pro trabalho, e meu marido trazia ele de volta porque acabava que o horário ele batia. O salão se tornou um sucesso em pouco tempo. Basicamente, as meninas, as mulheres que saíam da cidade para poder fazer na cidade grande passaram a fazer comigo, né? Eu contratei pessoas para trabalhar comigo, cresci o salão, né? Aumentei o salão. E o meu salão tava um sucesso até que um belo dia, um sábado, a gente sabe que sábado é o fervo, tem muita festa na cidade, a galera quer sair, quer se arrumar. E meu salão atendia tudo: depilação, maquiagem, corte, manicure, tinha de tudo. Eu quis botar o salão completo para que minhas clientes não tivessem que sair dali para procurar em outro lugar. Tinha limpeza de pele, gente, tinha tudo. Então eu já acordei cedo para poder chegar cedo no salão. Cheguei, comecei a arrumar tudo, deixar tudo pronto. Já naquele momento as funcionárias começaram a chegar. E eu fui começar o meu dia, ver o que eu tinha marcado, quais clientes eu tinha marcado. Eu já conhecia a maioria. E uma cliente minha estava mandando pela primeira vez a filha dela, que tinha 15 anos, para poder fazer o cabelo comigo. Eu já tinha visto essa menina de vista, mas eu realmente não tinha amizade, não falava com ela. Eu vi ela raramente, né? É uma menina que ficava dentro de casa o tempo todo. Se eu vi ela 2 vezes, foi muito. E aí essa menina chegou e começou a fazer o cabelo. Ela era muito tímida, sabe? Ela ficava toda travada. Botei ela na cadeira, comecei a conversar com ela, perguntando o que ela queria. Ela foi me falando. Eu comecei ali a fazer o procedimento, até que essa menina simplesmente olhou pra frente e ela começou a gritar. Ela levantou e começou a bater os braços, meio que quebrando o salão, e desmaiou. E quando eu descobri o motivo, curte, comenta, compartilha pra ajudar a blogueira. Quando começou a acontecer, que eu vi que a menina levantou, começou a gritar, bateu os braços e simplesmente desmaiou, a primeira coisa que eu fiz foi tentar conter ela, porque ela realmente estava quebrando o meu salão, ela estava incontrolável. E eu pensei, meu Deus, essa menina deve ter algum problema. Só que a mãe não me falou. A mãe não falou nada, o que eu achei estranho, porque eu acho que se ela tivesse algum problema, a mãe não deixaria ela ir no salão sozinha. Ela era menor de idade, ela só tinha 15 anos. Então, assim, eu acho que a mãe teria me avisado, ou teria ido junto, algum responsável teria ido junto. Só que era a única explicação para o que estava acontecendo. Quando essa menina desmaiou, os funcionários que estavam ali, correu todo mundo para poder tentar ajudar. E aí eu olhei para onde ela olhou e eu vi que meu marido estava na porta. Meu marido tinha acabado de chegar lá, ele tinha ido lá para poder levar o meu almoço, como era sábado. Sábado ele não trabalhava, então ele sempre ia lá para poder levar minha marmita. E ele ficou em choque olhando para a menina. E sabe quando tudo acontece muito rápido e tudo acontece de uma vez? Meu marido simplesmente deixou a minha marmita cair no chão. Ele ficou em choque olhando pra menina. E o que eu achei estranho é que ele não veio ajudar. A princípio, eu achei que ele tomou um susto, que ele ia correr pra poder ajudar. Mas não. Ele deixou a marmita cair, ficou parado, olhando a situação. O povo tentando acudir a menina, eu olhando pra menina, olhando pra ele. Uma pessoa começou a ligar pra mãe dela, pra mãe dela vir acudir também. E ele simplesmente virou as costas, entrou dentro do carro e foi embora. Eu não entendi aquela atitude dele, mas eu pensei, bom, eu vou acudir aqui a minha cliente e em casa eu converso com ele, resolvo com ele pra eu poder ver o que aconteceu, por que ele nem tentou ajudar, por que ele nem se ofereceu pra levar a menina pro hospital. Ele tava ali de carro, né? Ele poderia ter ajudado. A mãe da menina chegou correndo, a gente começou a tentar fazer a menina acordar, mas a menina não acordava de jeito nenhum, sabe? Parece que ela tinha entrado num transe. A mãe dela chegou, começou a perguntar o que estava acontecendo, a gente contou pra ela o que estava acontecendo, explicamos o que tinha acontecido. A menina acordou e quando ela acordou, ela já acordou gritando, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Como tava assustando todo mundo, eu peguei ela, a mãe dela, que tava tentando acalmar ela, e levei pro fundo do salão, num quartinho que tem lá de descanso da galera.
E aí a menina começou a perguntar pra mim quem era aquele homem que tava na porta, quem era aquele homem que tava na porta, porque tinha sido ele, mas ela não falava o que tinha sido ele. E aí na hora que ela ficou falando isso, a mãe dela já arregalou o olho e falou assim, quem que tava na porta? Eu falei, olha, eu não sei, a sua filha, ela viu alguma coisa, e ela começou a gritar, começou a quebrar o salão, mas não tinha ninguém na porta. A única pessoa que tava na porta era o meu marido. O meu marido chegou pra poder trazer minha marmita, e isso aconteceu, mas eu não acho que ele tem alguma coisa a ver com isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu tava falando aquilo, tava me dando um friozinho no coração, porque eu lembrei da reação dele. E aí eu comecei a me perguntar, será que meu marido tem alguma coisa a ver com isso? A menina desatou a chorar, chorando, abraçando a mãe dele, falando, mãe, foi ele, eu reconheci o rosto, A mãe dela começou a chorar, falando que ia chamar a polícia, né? E aí ela realmente ligou e enquanto a polícia tava vindo, eu comecei a perguntar pra ela, pelo amor de Deus, me fala o que tá acontecendo, o que meu marido tem a ver com isso. E aí ela me explicou que a filha dela tinha sido uma noite, quando ela tava indo pra casa de uma amiga, né, com essa amiga. Eles moravam em outra cidade, morava na cidade grande, que era onde eu morava, mas que ela não sabia quem era o cara, ela não soube fazer reconhecimento facial, não acharam o cara. Ele não deixou nenhum tipo de vestígio, nem nada do tipo. E a menina tinha diversos traumas, fazia diversos tratamentos, era por isso que ela era tão tímida, era por isso que ela mal saía de casa. E que quando ela viu o meu marido, ela reconheceu e falou que tinha sido o meu marido. Obviamente eu fiquei espantada, não acreditei naquilo, comecei a chorar, falei que não, que era impossível. Mas é muito triste quando você vê uma vítima e você não acredita na vítima. Então eu acreditei. A polícia chegou, eu dei o meu endereço, né? Eles foram em direção à minha casa. O meu marido, ele nem tentou fugir. Ele tava sentado no sofá, extremamente chocado. A polícia chegou, prendeu ele, levou ele pra delegacia e ali ele confessou tudo que ele tinha feito. Ele falou que tava bêbado, ele falou que não sabia o que tava fazendo, que só descobriu depois. Mas pra mim isso não é justificativa. Aquilo acabou com a minha vida, né? Acabou com a vida do meu filho. Eu me separei, eu não quis continuar com ele, eu não poderia continuar com ele. Ele ficou preso um bom tempo, eu larguei tudo, deixei o meu salão com uma pessoa que eu confiava, né? Eu ia só administrando por trás, me mudei, que era pro meu marido não saber onde a gente estava. Ele perdeu total direito de ver nosso filho, eu tive que recomeçar a minha vida em outro lugar. Meu marido começou a falar pra mim que eu estava com mau cheiro na minha rampimenta. Do nada, todas as vezes que a gente ia fotografar, ai, você está com mau cheiro, ai, você está fedorenta, ai, você está com o seu... Eu estava há 6 anos com esse Jurandir e ele era puro fogo no toba. E aí os anos foram se passando, nosso relacionamento a mesma coisa o tempo todo, era madeirado o tempo todo, até que do nada ele começou a falar pra mim que ele estava sentindo um cheiro ruim em mim. Segundo ele, eu não era fedorenta não, né? Eu não era não, mas a minha flor de lótus estava podre. Tudo começou num belo dia que eu fui procurar ele, né? Que ele já tava me dando uns perdidos, já tinha um tempo. E aí eu tava com saudade de dar uma olhada no biscoito. Fui procurar o macho, né? Toda cheia de coisa. Botei uns adereços, uns apetrechos que ele gostava. E fui. Era de noite, ele tinha chegado cansado do trabalho. Tinha chegado do trabalho, inclusive, com 3 horas de atraso. Que segundo ele teve que fazer hora extra, não sei o que. Mas desculpinha que ele tava me inventando já tinha um bom tempo. Ou seja, inventava as desculpinhas que ele tava me inventando. Chegando atrasado em casa e não estava furefando comigo, eu falei, isso que tem alguma coisa acontecendo aí. Só que o meu Jurandir, ele nunca me deu motivo pra desconfiar dele. Então eu não ia criar caso à toa. Eu tava confiando no meu macho, porque ele era inocente até que se provava o contrário, né? Aí tranquilo, com saudade do meu querido Jurandir, né? Fui procurar ele, me preparei toda, fiquei toda cheirosinha, que não sei o que. E aí ele começou a me dar meio que uns beijinhos. Só que na hora que ele foi começar o ato, ele fez toda uma cena falando que eu estava fedendo, que cheiro era esse que estava saindo de mim, que eu estava podre, que eu tinha que tomar banho, o que estava acontecendo. E, gente, aquilo ali acabou comigo. Me deixou, assim, extremamente triste, sem graça. A gente fica sem graça. Imagina você tá com seu marido tinha que falar, nossa, tá fedendo, não, tá com cheiro assim, nossa, você tá podre. Não. Eu fiquei extremamente sem graça. E aí eu meio que fiquei assustada, assim, falei, nossa, amor, caramba, que estranho. Acabei de tomar banho, mas tudo bem, vou tomar banho. E aí eu fui tomar banho, passei a mão assim, eu não tava sentindo cheiro de nada. Mas eu falei, bom, se ele tá sentindo, isso nunca aconteceu, vou tomar banho. Tomei um banho, lavei, tudo bonitinho. Só que quando eu saí do banheiro, ele já estava dormindo. Tipo, não quis, falou que eu era porca e que eu tinha que tomar banho melhor, né? Ele falou desse jeitinho aí. Eu fiquei me sentindo muito mal. Então eu comecei a tomar diversos banhos. Só que todas as vezes que eu procurava ele, era a mesma coisa. Não, você tá fedendo. Não, eu tô sentindo um cheiro. Não, só que esse cheiro só ele sentia. E aí ele foi colocando tanto isso na minha cabeça, que a minha florzinha de lótus tava assim. E ele sempre falava que era algo relacionado à minha flor de lótus. Não era sobre mim, eu não fiz, segundo ele, eu não fedia, era só a minha flor de lótus. Ele começou a jogar, botar na minha cabeça e falou que eu tinha que procurar um médico. Gente, eu procurei um médico. Eu fiz todos os exames, fui numa gine, fiz todos os exames possíveis e impossíveis. Inclusive, eu fazia preventivo todo ano, sabe? Fiz uma trans, eu fiz tudo que vocês possam imaginar. Não deu nada, eu não tinha nada, infecção nenhuma, cheiro nenhum, odor nenhum, mas o meu marido continuava sentindo aquele cheiro.
Até que um belo dia, aquilo se espalhou pra cidade. E aí eu descobri o que estava acontecendo. Conte comigo com o pastor depois da blogueira. Um belo dia, eu tinha ido no mercado, eu na fila do mercado, quando uma menina que era minha amiga na época de escola, veio falar comigo. Ela falou, olha, fulana, eu posso falar com você? Gente, eu reparei que conforme eu andava pela cidade, as pessoas olhavam pra minha cara, as pessoas cochichavam, sabe? Só que eu achei que era intriga, eu não era muito de arrumar confusão, então eu deixava pra lá. Calhou que nesse dia da fila, a abençoada que estudou comigo ficou com pena da minha alma, e aí ela tava atrás de mim, ela veio conversar comigo. Ela falou, olha, fulana, eu queria conversar com você, eu sei que a gente já não se fala mais, a gente não se vê mais não tem um tempo, a gente só se vê de vista, né? Mas eu queria conversar com você sobre uma situação que tá acontecendo, porque o povo tá falando de você e eu realmente não tô acreditando. Mas o povo tá falando que você tem um problema na flor de lótus e que você cheira muito mal, que o seu marido tá pra se separar de você, que você tá fedorenta, que não sei o quê. Gente, na hora que ela falou isso, a minha cara foi no chão. Já tinha 6 meses que eu e meu marido, a gente não franfava, porque ele ficava falando que eu tava fedendo, que eu tava fedendo, que eu tava fedendo, que minha flor de lótus tava pra cair. Ela tava pra cair. Eu já tinha ido no médico, eu tava implorando pra médica passar remédio pra mim. Ela falava pra mim, eu não vou passar remédio pra você se você não tem nada, não consta nada nos seus exames, tá tudo bem. Eu tava há pouco falando, pera, então vamos deitar aqui na mesa, na maca, você me cheira e me fala se eu tô fedendo. Só que quando ela falou isso, parece que, tipo, o meu mundo caiu. Porque só quem sabia daquilo era eu e meu marido. Nem pra minha mãe eu tinha contado de tanta vergonha que eu ficava dessa situação. Porque na minha cabeça, eu realmente estava com uma flor de lótus pra poder falecer. Eu expliquei pra menina mais ou menos o que tava acontecendo. E aí eu perguntei pra ela se ela sabia quem que tava espalhando isso. Mas, tipo assim, na minha cabeça, eu já tinha certeza que era o meu marido, porque o meu marido era o único que sabia. E aí ela falou pra mim que era uma menina que morava 3 ruas depois da minha. Ela falou, olha, pelo que eu escutei, foi fulana de tal que saiu espalhando isso daí, por aí. As pessoas, todo mundo que eu perguntei de onde tirou isso, todo mundo fala o nome dela. Ninguém fala que é o seu marido. E eu achei muito estranho, porque eu não conversava com ela, eu não tinha convivência com ela não morava perto da minha casa. Como que ela sabia de algo que só eu e meu marido sabiam? Eu larguei as minhas compras no mercado, eu tava na fila, eu larguei as minhas compras lá, agradeci a menina e falei que eu ia resolver essa situação. Peguei o meu carro e fui direto na casa dessa menina. Quando eu cheguei lá, eu toquei a campainha e ela não estava lá, pois eu estacionei o carro próximo da casa dela e ali eu fiquei até ela voltar pra casa. Eu cheguei lá, era de tarde, ela chegou em casa, era de noite. Mas eu esperei. Assim que eu vi ela descendo do táxi pra poder entrar na casa dela, eu saí do meu carro e falei, agora a gente vai conversar. Ela tomou um susto quando ela me viu, que ela quase desmaiou. Falei, agora a gente vai conversar. E o que eu descobri, conte comigo pra parte 3 pra ajudar a blogueira. Quando ela me viu, ela obviamente se assustou, ela não esperava, né, que eu estivesse ali, até porque eu tava meio que no meio do escuro, meio que me escondendo. Quando ela me viu, ela faltou um pouco pra descer, meus amigos. Eu falei, que história é essa? Eu já fui falando, né, não queria ficar rodando, já fui falando. Que história é essa de você tá espalhando por aí que eu tenho um problema na minha flor de lótus, que é o fato que meu marido tava se separar de mim? Eu falei, como que você sabe disso? Porque era verdade. Mas como que ela sabia disso? Eu falei, você não tem contato com a minha família não sabe disso, as únicas pessoas que sabem disso sou eu e meu marido. E eu fiquei sabendo que você tá espalhando pra cidade toda que eu estou fedendo, que eu estou pra falecer, que a minha flor de lótus tá pra cair e sair andando. Ela não fez questão nenhuma de negar. Ela simplesmente começou a rir e falou pra mim, olha, sinceramente, eu não te devo nenhum tipo de respeito, né? O seu marido que optou por isso. Mas como eu não te devo nenhum tipo de respeito e como você tá vindo até a mim pra poder saber o que tá acontecendo, então eu vou te contar. Ela largou as bolsas dela e ela começou a falar, olha só, eu estou me relacionando com o seu marido já tem 7 meses, né? Ele falou pra mim que tá pra largar você, só que ele não quer largar dessa forma porque você tem direito à metade das coisas dele, ele tá com medo de você pedir na justiça. Então ele me pediu tempo pra poder fazer as coisas com calma. Eu topei, mas eu coloquei a minha condição. E a minha condição é que ele não furanfasse mais com você, que ele não beijasse mais você, que ele não tocasse mais em você. E eu não me importaria a forma que ele escolhesse pra poder fazer isso, né? No caso, ele escolheu essa forma, falando pra você o tempo todo que a sua flor de lótus estava com cheiro ruim, botando na sua cabeça e falando pra você ir ao médico. Ele me contou que essa foi a única solução que ele achou pra poder não ter nenhum tipo de relação com você. Agora, como ele tá pra se separar de você, ele tá pra pedir o divórcio, ele me pediu que espalhasse isso pra cidade toda, pra que todo mundo ficasse sabendo, pra que quando ele se separasse de você, as pessoas achassem que ele estava se separando de você porque você tinha problema na flor de lótus e não porque você era uma corna chifruda que ele tava distraindo comigo. Gente, ela basicamente me contou assim, como se ela não estivesse contando sobre a minha vida, como se não fosse comigo. Eu fiquei olhando pra cara delas e eu falei, é mesmo? Então quer dizer que eu gastei dinheiro com o médico, eu tô mal falada na cidade, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu estou ótima e o Jurandir só quer ficar com você. Ele podia ter falado, porque eu não quero nem ele, nem as coisas dele, não faço questão de nada.
Ela é tão esperta que ela nem pensou que eu poderia estar gravando toda a nossa conversa. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu já desci pro carro com o telefone gravando em vídeo. Obviamente não apontado pra ela, porque aí ela seria inteligente, né? Terminei a gravação, botei o meu telefone no carro. Ela achou, porque eu meio que ela falou e eu fiquei olhando pra cara dela assim. Eu terminei a gravação, voltei pro carro. Ela achou que eu ia embora, né? E começou a pegar as sacolas dela. Guardei o telefone no carro, tranquei o quarto e aí, amor, fui pra cima dela. Que eu peguei ela pelas costas, mas não tem problema. Peguei ela, mas ela apanhou mais que tamborim no samba. Cheguei em casa, Jurandir apanhou também mais que tamborim no samba. Eu virei o Blade naquela casa, eu quebrei aquela casa todo dia. Eu falei, só vou sair daqui com as minhas coisas, mas também não vai sobrar nada. Não sobrou nada, não sobrou um sofá. Olha, eu quase botei fogo naquela casa. Eu me separei e no fim eu mandei o áudio pra todos os grupos da cidade que eu conhecia. No fim, ele que ficou mal falado por ter inventado isso de mim. Todo mundo agora sabia que eu era cheirosa, que tava tudo ok. Me separei e arrumei outro. E eu que descobri a traição do meu namorado por conta de um cílio. É isso mesmo. Bom, eu tenho 28 anos e namorava há 6 anos. E eu e meu namorado, nós sempre tivemos um relacionamento assim, muito bom, sabe? Muito tranquilo. Porque eu sempre confiei muito nele. Porque até então ele nunca tinha me dado motivo. Sério, nunca mesmo. Todo lugar que ele tinha que ir, que nós não estávamos juntos, ele sempre me avisava. Às vezes ele mandava foto e eu nem fazia questão, porque eu acreditava nele. E assim, eu sempre fui uma pessoa que me cuido muito. Só que eu gosto mais do naturalismo, sabe? Eu não sou uma pessoa que você vai ver com aplique, com cílios, alongamento de unha, nada disso. E o meu namorado também sempre falou assim, que achava essas coisas muito feias, sabe? Muito exagerada. Ok. Até que há 4 meses atrás, ele simplesmente mudou. Sabe quando você sente que a pessoa muda? Ele mudou. Ele tava mais distante, às vezes eu falava com ele, parecia que ele tava no mundo da lua. Ele começou a se vestir de outras formas, sabe assim, mais arrumado, tipo, quando eu ligava pra ele e falava assim, amor, eu tô indo aí na sua casa. Ele falava assim, eu preciso sair agora pro mercado, pro cabeleireiro, só que ele ia todo produzido. Eu cheguei a tentar falar com ele, sabe? Perguntar o que tava acontecendo, que ele tava estranho e tal. E ele falou assim, que não tava acontecendo nada, que ele só queria ficar melhor pra mim e tal. E como eu falei, ele sempre me passou uma confiança muito grande. Então ali eu achei que de fato era aquilo, né? E eu moro com os meus pais e ele mora sozinho. Então todo final de semana eu durmo lá na casa dele. Geralmente eu vou na casa dele na sexta, porque eu não trabalho no sábado. Só que nessa sexta-feira, desse final de semana em questão, eu não tava legal. Ele ficou comigo lá na casa dos meus pais, eu acabei adormecendo, ele pegou e foi embora. E no sábado eu já tava melhor, fui pra lá como de costume. Nós saímos à noite e tal. E na hora que eu fui me deitar, tinha uns cílios de alongamento, de cílios, isso mesmo, no travesseiro aonde eu durmo. Então, se não bastar, já tem uns cílios ali no travesseiro, tinha uns cílios também na pia do banheiro. Meu, ali naquele momento, eu surtei, eu me transformei. Eu perguntei pra ele o que era aquilo. E ele ainda tentou falar pra mim assim, que era meu cílio normal, né, que tinha caído. Pô, meu cílio natural, meu. O que eu fiz? Eu lembrei que eu tenho uma amiga, né, que trabalha com alongamento de cílios. Peguei, coloquei os cílios na minha mão e mandei pra ela e perguntei pra ela, né, o que é isso aqui? Na hora que ela viu aqueles cílios na palma da minha mão, ela só respondeu assim, amiga, esse daí é um alongamento de cílios 3D. É um fio do alongamento 3D. Nossa, na hora que ela me falou isso, eu só peguei e falei assim, você tem certeza? Ela falou assim, tenho, por quê? Eu falei, não, tudo bem. Naquele momento, eu só comecei a confrontar ele. Eu falei pra ele que eu já sabia que quem estava lá, né, que se deitou no meu lugar, né, tava com cílios, com alongamento dos cílios. Inclusive, uma coisa que ele falava que não gostava. E aí, caiu uns cílios da querida ali. E assim, depois de muito brigar com ele, falando pra ele que eu não era pra ele me fazer de tonto, ele acabou confessando, sabe? O meu namorado, ele estava me traindo. Ele estava me traindo com uma moça que ele conheceu na academia. Depois disso, nós acabamos nos separando, sabe? Eu não quis mais ficar com ele. Ele me pediu perdão, ele falou que ele mudava de academia, que ele me amava. Só que eu não achei certo perdoar. E acontece que depois dessa minha atitude, os meus pais falam que eu deveria repensar. Porque ele sempre foi um rapaz muito bom, que isso foi só um deslize, que nós estávamos há tanto tempo juntos, que ele se propôs a mudar tudo pra gente ficar bem. Só que eu não acho que eu tomei a atitude errada, sabe? Eu gosto muito dele, eu amo muito ele, mas eu tenho uma mágoa muito grande, eu não vou esquecer isso. Ele me manda mensagem todos os dias e não adianta eu bloquear. Ele manda no telefone dos amigos, ele cria fake pra falar comigo. Então hoje eu trouxe a minha história pra saber de vocês. Se fosse vocês no meu lugar, você perdoaria? E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Eu me envolvi com um paciente que veio até mim pra salvar o seu casamento e agora ele quer se separar pra ficar comigo. Bom, eu tenho 44 anos, eu sou psicóloga e o meu forte sempre foi a terapia de casal. Mas eu sempre fiz a terapia de casal com sessões diferentes, né? Eu começo atendendo o casal
e depois eu agendo sessões separadas para entender o lado de cada um e ver ali a melhor forma de salvar aquele relacionamento. Porém, há exatos 1 ano e 2 meses, eu atendi um casal, né, no consultório, na qual a esposa se queixava que o marido nunca tinha tempo para ela, sabe? Vivia só com os amigos, não reparava mais nela. E ela, por gostar muito dele, ela queria salvar o casamento e ele aceitou ir na terapia. E assim, os dois eram muito bonitos, sabe? Ela sempre muito arrumada e ele tinha um ar de homem poderoso. E o mais engraçado é que toda vez que eu ia falar com ele, né, sobre a esposa, ele falava assim pra mim que ele já tava cansado, que os dois já estavam há muito tempo casados, que ele já não via mais a esposa como ele gostava antes. E eu sempre tentando ali reacender o casamento deles. Só que assim, eu reparava também que toda vez que ele ia falar da esposa, ele via meio que com um lado de galanteador pra cima de mim. Só que eu sempre mantive o meu profissionalismo. Até que teve um dia, né, nessa nossa consulta, que nós estávamos ali conversando, ele reclamando da esposa, e ele se aproximou de mim, e eu tava com uma saia social, e ele colocou a mão na minha coxa e falou assim: eu queria uma mulher como você, linda assim, né? E eu sei que naquele momento eu deveria ter me afastado e falado assim pra ele que ele tinha que me respeitar. Só que foi como assim, se o olhar dele penetrasse no meu, sabe? Sabe quando você não consegue sair daquela situação? E quando eu dei por mim, nós já estávamos ali nos agarrando. E o pior, assim, depois dessa primeira vez, todos os nossos encontros eram da mesma forma, né? Nós não falávamos mais sobre a esposa dele. E quando eu falava com a esposa dele, quando era o dia dela, né? Ela só reclamava que o marido, ao invés de melhorar, ele estava piorando dentro de casa. Até que após 6 meses, ela falou assim pra mim que ela não iria mais continuar, né, com a terapia, porque não estava funcionando, pelo contrário, o marido estava cada vez mais distante. Só que eu sabia o motivo, né? E aí ele falou pra esposa dele que ele queria continuar a terapia. Aí ele chegou em mim e falou que queria me assumir, que ele queria largar da esposa. Eu falei pra ele que não, que isso poderia atrapalhar a minha carreira. E assim, como eu não aceitava convites dele fora ali do consultório, ele continuou ali e ele tentou melhorar com a esposa dele, pra continuar me vendo fingindo que é terapia. Só que agora, né, depois de 1 ano e 2 meses dessa situação, ele falou assim pra mim que ele vai se separar. Que ele quer ter um relacionamento sério comigo. E eu não vou mentir. Eu gosto dele. Né? Só que faz todo esse tempo a gente só se vê no consultório. Não sei se quando isso vier à tona, isso pode realmente estar me prejudicando mesmo, porque eu não sei se ela consegue comprovar que nós já estávamos juntos quando eu atendia ele. Eu sei que eu não fiz certo. Porque de fato ele não estava mais feliz nesse relacionamento, né? Eu não posso falar que a culpa foi só minha. Então hoje eu trouxe a minha história porque eu gostaria de saber de vocês, né? Vocês acham que eu devo arriscar a minha carreira pra tentar viver esse sentimento que eu tenho por ele? Ou não? Ou eu devo parar com tudo? E mesmo que ele não esteja bem com a esposa, ele se vira por lá. Pode me dar a sua opinião? E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app vizinho que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Eu queria entender o que passa na cabeça de uma mulher casada achar que ela tem que fazer academia. Mulher casada não pode fazer academia. Bom, mas pra vocês entenderem por que eu tô falando isso, meu filho, ele tá casado há 2 anos. E parece uma coisa, desde que eu bati o olho na esposa dele, quando eles só namoravam ali, eu já sabia que aquela moça ia ser problema. Inclusive, eu tentei alertar ele, né, mas ele não me escutou, porque ele tava todo apaixonado. E agora ficou aí, tá sofrendo por causa dela. Porque assim, ela sempre foi dessas mulheres que gosta de ficar se arrumando toda, né? Parece assim, que tá atrás de macho 24 horas por dia. E o meu filho falava que quando eles se casassem, tudo, ela ia parar com isso, né? Porque assim, eu sempre ensinei o meu filho que é o homem que manda na casa. Ele tem que ser o provedor e que a esposa tem que respeitá-lo. E ela nem trabalha, ela vende uns produtinhos ali de beleza, sabe? De revistinha, mas ela só fica em casa. E depois assim, de quase 1 ano e meio casada, ela simplesmente chegou nele e falou que ela queria fazer academia. E ele falou pra ela que não, né? Que ela só ia fazer se ele fizesse. Só que ele não iria fazer porque ele trabalhava, ele chegava muito cansado e tal. Ali os dois brigaram muito e ela veio falar comigo sobre isso. E eu falei pra ela que não tinha necessidade dela brigar por conta disso, né? E ela ali, batendo o pé, falando que ele não mandava nela. Eu só frisei assim, olha, ele não manda em você, mas a partir do momento que vocês se casam, você não toma mais... Eu só frisei assim, olha, ele não manda em você, mas a partir do momento que vocês se casam, você não toma mais decisão. E que não tinha necessidade dos dois brigar. Afinal, meu filho era um homem bom pra ela, sustentava a casa, não deixava faltar nada pra ela. Só que ela falou assim que ela iria fazer academia e pronto, né? E ainda me culpou, falando que meu filho era assim, né, esse machista por minha conta. Aí eu, no dia que eu conversei com ela, até cheguei a falar pro meu filho que não teve conversa, né? Porque ela tava decidida. Até que teve um dia que o meu filho, ele chegou em casa, né? E ela não tava. E sim, ela tinha ido na bendita academia. E quando ela voltou, foi aquela briga enorme. Ele falou que se ela continuasse na academia, ela podia ir embora, né? Porque afinal eles moravam em uma casa que era minha, que eu deixei pra eles morarem. E ela simplesmente saiu. Ela falou assim que achou um absurdo ele querer separar por conta disso. Que ela não ia aceitar ser submissa dele. Se ela achou assim que ele ia atrás dela depois disso, ela tava enganada, porque ele não foi, graças a Deus, né? E assim, ainda bem que eles não tiveram filhos.
Só que agora, as minhas vizinhas e o povo da minha própria família falam que ele errou sim. Que é onde já se viu querer mandar desse jeito e ainda me culpam, falando que eu incentivei eles largarem, sendo que eu nunca me meti em nada, não. Mas eu não concordo mesmo que a academia seja lugar de mulher casada. Já se viu uma mulher com o marido ir pra uma academia sozinha, sabe? Com essas calças, short coladinho, sem ele. Não tem cabimento. E mesmo com todo mundo falando, eu continuo achando que foi o maior livramento pro meu filho.